mineração foi responsável por quase 4% das riquezas geradas no país em 2015. Em julho, o governo negociou o envio de 3 medidas provisórias que modernizam a legislação de 1967. Uma das principais alterações é o aumento das alíquotas do pagamento de royalties, a compensação financeira pela exploração mineral, conhecida como CEFEM. Se não forem aprovadas pelo Congresso até 28 de novembro, as medidas perdem o valor e voltam às regras antigas. Neste Agenda Econômica, eu converso com o secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, Vicente Lobo. Secretário Vicente, muito prazer, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite, Antônia, realmente uma honra, um prazer, uma satisfação poder participar desse programa na TV Senado. Então, essas medidas provisórias foram editadas em julho, 3 medidas provisórias que, de certa forma, tentam substituir aquele projeto de 2013 do governo que fazia toda uma mudança no Código Nacional de Mineração. E elas estão aí às vésperas de perderem a validade já depois da prorrogação. Como é que fica se essas medidas não forem aprovadas? Bom, nós acreditamos que as medidas serão aprovadas. Nós trabalhamos muito para isso, o setor precisa que seja aprovado, é um setor importante na economia brasileira. Nós estamos bastante confiantes que as medidas serão aprovadas, até porque é uma pauta necessária para o desenvolvimento do país. Quer dizer, a mineração tem um papel relevante na economia brasileira, se não pela capacidade de emprego que é capaz de gerar, pela geração de PIB, que é de 4%, 6%. Nós acreditamos que essa medida pode criar elementos para que nós consigamos chegar a 6% no médio e curto prazo. Enfim, é um setor vital para a revitalização do setor do país e para a economia brasileira. Portanto, a gente acredita que vai ser votada. A gente fala muito no agronegócio, né, como uma principal ponto de exportação, mas a mineração, na verdade, supera um pouco o agronegócio. Na verdade, o agronegócio, a mineração está absolutamente inserida, senão porque os elementos essenciais para manter o agronegócio brasileiro passa pelo fósforo, pelo potássio, e pelo nitrogênio, pelo calcário, que são elementos minerais. Então, a mineração está absolutamente embutida dentro do agronegócio. Não existe o agronegócio sem mineração. O agronegócio como a gente conhece hoje, né? Para a gente ter uma ideia, mostrar um pouquinho mais, o governo, a gente vai mostrar uma tela aqui com o significado dessas medidas provisórias, né? Pois o governo, foram 3 medidas provisórias. Uma que que fala do novo regime fiscal aplicado aos recursos naturais, que é como será tributado, na verdade, Sim. Aqui é tributo, né? O novo regime legal para outorgas e concessões, ou seja, como vão ser feitas essas outorgas, e cria a Agência Nacional de Mineração. A gente tem 3 pontos, assim, muito delicados, claro, e que pegam no bolso e na estrutura das mineradoras. Vamos começar, então, pelo regime fiscal. Tem mudanças grandes aí, mudanças de alíquotas, né, nessa questão. Bom, na verdade é o seguinte, a gente procurou trabalhar um tema que já era de conhecimento da casa, porque esse tema tem desfilado no Congresso e foi pauta do Congresso nos últimos, há 4 anos atrás, quer dizer, e não se chegou a uma definição quanto à votação e nós esperamos que agora nós consigamos ter sucesso. Basicamente, as 3 medidas têm uma ligação muito grande entre uma e a outra. Quer dizer, nós acreditamos que essas medidas, se votadas e aprovadas, a gente acredita que vão ser votadas e aprovadas, elas serão capazes de mover a economia mineral brasileira. Por quê? Na verdade, nós fizemos modificações estruturais no código, nosso código é da década de 50, portanto, ele precisava ter uma remodelação. É claro que nós entendemos que um setor mineral brasileiro tem um código extremamente seguro, com jurisprudência, que serviu a mineração brasileira para colocar a mineração brasileira no patamar que está. Então, quer dizer, nós fizemos algumas modificações pontuais no código, trazendo a valor presente, de tal sorte que nós coloquemos a legislação brasileira em paridade com o que tem de melhor em termos de política mineral no mundo. Com relação à parte tributária, né, quer dizer, basicamente a gente também fez um realinhamento, negociamos com o setor, conversamos com todos os players da sociedade e fizemos algumas inserções que nós achávamos que eram absolutamente prudentes. No caso
Basicamente, a gente tem uma dependência absolutamente aguda do minério de ferro. O minério de ferro representa 70%, 75% da pauta de exportação brasileira. Essa é uma pauta que eu acho que nós temos que trabalhar. O Brasil precisa diversificar a matriz mineral brasileira, até porque nós temos uma tabela periódica a favor para que nós possamos aproveitar. Muita coisa, né? Nós temos todos os elementos disponíveis. Quer dizer... Voltando um pouquinho nessa questão dos objetivos do governo que você falou, nessa questão de incentivar a produção, a gente fica com alguns objetivos, aumentar exatamente a competitividade, porque o Código Mineral era bom, mas não foi atualizado, não serve para o momento atual, ampliar os investimentos e tornar a indústria mais inovadora e sustentável. Então, por partes, como é que o senhor acredita que essa medida, ela de fato vai aumentar, pode aumentar a competitividade? E eu pergunto isso porque, vendo algumas coisas, uma crítica que tem surgido do lado empresarial é que, ao contrário, a medida não aumentaria a competitividade, porque ela aumenta a tributação, né? Ela aumenta o percentual de royalties para o governo e ela mantém a mesma estrutura do pagamento dos tributos para os donos da terra, né? Porque são três coisas: o minerador, o empresário do minério, o proprietário da terra e o governo federal, que em última instância seria o proprietário de todos os bens do subsolo. Sim. Bom, a riqueza mineral do país, ou seja, o potencial mineral do país é um bem da União. Da União. Né? E a União concede esse bem à iniciativa privada que tem o conhecimento técnico e financeiro para poder explorá-lo. O proprietário do solo superficiário, ele, por lei, e essa lei, quer dizer, existe um artigo assentado, inclusive nas mudanças que estão sendo feitas, ele tem direito a uma participação de royalties, quer dizer, que está mantido. Muito bem. Basicamente, nós entendemos que esse instrumento que está sendo, que está em pauta, está em questão, quer dizer, ele tem todos os drives no sentido de aprimorar e trazer de volta, quer dizer, colocar o Brasil como um competidor, um player de interesse mundial para o investidor. Na verdade, existe o mundo disputa o capital, quer dizer, na verdade existe, se nós tivermos elementos que criem a capacidade de trazer segurança jurídica e regulatória, quer dizer, e num país que você tem uma estrutura absolutamente confortável, você tem capilaridade para poder trazer de volta o investidor internacional. Quer dizer, por quê? Porque nós estamos assentando o direito de propriedade do título. Isso traz garantia do título minerário, que é otorgado, né? Então, isso traz segurança jurídica para o investidor, porque, na verdade, o mundo disputa esses investimentos. Quer dizer, a gente tem convicção, quer dizer, com esses elementos e até pelo diagnóstico que temos, as interlocuções que temos, é que, de repente, se eventualmente nós tivermos sucesso, que essas medidas sejam adotadas como lei, o Brasil passa a ter um novo patamar em termos de visibilidade mundial. Então, abre espaço para as empresas internacionais, sem dúvida, multinacionais. Sem dúvida, porque tem alguns artigos que estão inseridos no novo Código que realmente, primeiro, garante o direito de propriedade do título. Segundo, cria elementos de segurança para que o investidor possa... Porque a mineração, Antônio, é uma atividade de risco. Na verdade... Para todo mundo, né, secretário? Todo mundo, porque é uma atividade que você tem um investimento de capital muito alto para risco. Quer dizer, então os players que se habituam a viver para desenvolver pesquisa, que é uma atividade de risco e risco alto, e que tem uma base de investimento muito forte, ela realmente está acostumada com esse risco, já é inerente ao negócio. Agora, o minerador, quer dizer, o que precisa é ter segurança jurídica e estabilidade regulatória para poder conviver com esse risco. O risco não é problema. O senhor está falando em um risco, mas no risco do empresário, mas o senhor hoje é governo, né? E qual seria o risco para o governo? E tem um terceiro risco aí, que é o risco para o cidadão brasileiro. A gente teve aí a questão de Mariana, em 2015, que é um risco tremendo, é um dano tremendo, foi um dano tremendo, não só para o meio ambiente, mas para as próprias riquezas do lugar, né, que foi praticamente assolado. O governo brasileiro termina tendo que arcar com uma parte muito grande, na verdade não é o governo brasileiro, é o Estado brasileiro que termina tendo que arcar com essa questão toda da recuperação da área, uma parte grande. Como é que é esse lado do risco do empresário também arcar com o risco do dano que ele causa? Claro, acho que a gente na verdade, a legislação agora, ela traz a responsabilidade para o minerador. Quer dizer, cabe ao governo, quer dizer, gerir
a ter o portfólio da gestão mineral brasileira. Assim como cabe ao minerador a responsabilidade da concepção desse título e da obrigatoriedade de ter toda a consonância ambiental em relação ao ativo. Ou seja, isso já está, de certa forma, na lei de 2010. Mas agora foi revitalizada de uma forma absolutamente capital, de tal sorte que traz a responsabilidade para o minerador de recuperar as áreas que têm impacto ambiental. Na verdade, o que nós fizemos é o seguinte, porque, na verdade, houve um impacto da concepção da mineração que é absolutamente necessária dentro do mundo moderno em cima da visibilidade. Quer dizer, a mineração... É importante que se crie um aspecto onde se traga a responsabilidade do minerador para poder mudar a interlocução da mineração com a sociedade brasileira. Na verdade, nós estamos exigindo, não só através da remodelação desse código, mas das portarias que estamos emitindo no DNPM, que são as portarias do Sistema de Gestão de Barragem, que nós sejamos absolutamente... criando uma responsabilidade para o minerador no sentido que nós não tenhamos esse tipo de infortúnio, porque, na verdade, mancha a mineração. Na verdade, a gente está vivendo um momento que nós precisamos criar leis que tenham um grau de segurança para a sociedade e que traga a responsabilidade para o minerador para poder criar elementos de minerar com responsabilidade. E é essa visão que nós estamos entendendo para ficar em linha com a mineração do mundo. Porque, se por um lado... nós precisamos mudar a imagem de mineração. Por outro lado, também, nós temos que aprender a criar um ambiente favorável de tal sorte que caiba dentro de um ambiente sustentável a mineração, a sociedade e o convívio harmônico com o meio ambiente. Então, o DNPM, o Ministério de Minas e Energia, assume um papel protagonista nessa questão, por exemplo, na fiscalização de barragens, claro. Porque hoje cabe à Agência Nacional de Águas, que diz que não tem gente suficiente para isso. Na verdade, o que nós estamos fazendo é criando modelos que seja favorável. Quer dizer, é importantíssimo para a criação da agência, porque, na verdade, se eventualmente, dentro de um portfólio de gestão, dentro do modelo de gestão muito mais aparelhado, dentro de uma concepção de uma agência moderna, que tem interlocução com a sociedade, que nós possamos gerir os ativos minerários com responsabilidade, com gestão, trazendo uma gestão absolutamente aparelhada, uma gestão competente, promovendo concursos públicos com técnicos competentes, ou seja, a gente cria um ambiente favorável e utilizando daquilo que realmente é importante que nós utilizemos, que é a parte de informática, né? Quer dizer, a parte de informática, e que basicamente na gestão das barragens, você usando os recursos de tecnologia, você pode melhorar cada vez mais com as informações online, de tal sorte que você não tem a exigência de ter um exército de gente para poder inspecionar, mas sim informações seguras online. Então, isso está previsto na agência, porque a agência foi criada lá em julho. Como é que está a estrutura dessa agência? Na verdade, é o seguinte, nós fizemos a proposição agora, que está sendo assentada no Congresso, para poder a criação da Agência Nacional. Quer dizer, nós apresentamos, num primeiro momento, uma estrutura funcional que vem de acordo com as diretrizes das agências, basicamente. Quer dizer, o DNPM hoje é um órgão que tem uma capacidade de geração. No ano passado, ele geriu 1,8 bilhões de reais, foi a receita da CEFEM. É um órgão que hoje, que realmente, se bem estruturado e aparelhado, que nós entendemos que a agência pode criar esse ambiente, ele terá toda a condição de poder gerir, fiscalizar e garantir a sociedade. Mas, para isso, também é importante, quer dizer, que a mineração brasileira, quer dizer, aumente a sua interlocução com a sociedade, crie uma interlocução de responsabilidade com a sociedade, até pela imagem. Porque, na verdade, Antônia, se nós fizermos uma análise profunda, não dá para viver sem mineração. Claro. O senhor falou uma coisa muito importante, que é a arrecadação, né, o tamanho da importância da receita de mineração, né? A gente também fez um levantamento dos números do próprio Ministério, na verdade, assim, né, um contato com o próprio Ministério, e a gente viu o tamanho que é isso. A receita de 2000, isso aqui é o número de 2015, né, a receita consolidada de 2015, 69 bilhões, que dá mais ou menos 260 bilhões de dólares, né, que dá mais ou menos 260 bilhões de reais a preço do dólar de 2015. 4% do PIB, 1,5 bilhão de arrecadação, ou seja, do imposto da CEFEM, que é uma só, né, das contribuições. 18% das exportações, que o senhor tinha falado no começo, e aí entra a questão da exportação de minério de ferro, que parece que é a única coisa que existe no país, mas 75%. Então, falando desses montantes aqui, né, vocês esperam, um dos objetivos do governo é aumentar a arrecadação. Vocês têm uma estimativa de quanto essa arrecadação pode aumentar agora na aprovação e qual o período aí, se isso vai para 2017? Na verdade, Antônio, a nossa expectativa é que realmente nós criemos elementos, instrumentos que possam gerir competitividade da mineração brasileira. Quer dizer, a CEFEM
ela simplesmente trabalha um item desse corpo estrutural. Na verdade, se você comparar a CEFEM no Brasil com os outros países mineradores do mundo, nós temos uma CEFEM basicamente alíquotas realmente que não são nada do outro mundo, são alíquotas basicamente abaixo do que se pratica no mercado internacional. Quer dizer, basicamente é que nós temos... E esse aqui, de fato, é o dinheiro que vai para o cidadão brasileiro, né? Que Sem é o que dúvida. vai para a União. Agora, esse bem, ele é transformado em cima de geração de bens sociais, investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento em saúde. Quer dizer, esse é o entendimento que nós temos de perceber. Quer dizer, na verdade... nós entendemos, quer dizer, o que se vê no mercado, quer dizer, em relação à CEFEM, é basicamente, junto aos mineradores, que o nosso propósito realmente, à medida que nós revitalizamos o Código Brasileiro de Mineração, que nós trazemos a segurança de título, que nós aumentamos o prazo de pesquisa, que nós criamos a responsabilidade para o minerador no sentido de poder, nós definimos recurso e reserva, que isso cria um aspecto de você ter paridade com as legislações mais avançadas do mundo. Quer dizer, você tem avanços significativos que vão, com certeza, trazer no curto, no médio e no longo prazo uma agenda bastante positiva para o setor mineral brasileiro. Como é que o senhor responde essa crítica do empresariado de que, na verdade, a gente tem uma alíquota de contribuição que não é tão pesada hoje, mas a gente tem, ela está praticamente dobrando, né? A gente fez um levantamento aí das alíquotas. As alíquotas, como regra, estão quase que dobrando e está mantendo o percentual do proprietário da terra, né? Do proprietário de superfície, que, segundo eles, isso ficaria muito grande, porque a gente tem uma taxa tributária, né, uma taxa de impostos, dos impostos gerais que qualquer empresário tem, que seria muito alta, acima dos outros países. Então, tem essa crítica são duas coisas distintas, se me permite, né, Antônio? Quer dizer, claro. Uma coisa é a carga tributária. Aliás, eu acho, e nós estamos trabalhando, eu acho que é absolutamente essencial, que nós desenvolvamos um programa no sentido de criar paridade também com a legislação mineral do mundo, de tal sorte que nós criemos plano de incentivo fiscal e tributário e legal para o minerador brasileiro, ou seja, que nós tenhamos os projetos de capital com depreciação acelerada, que nós criemos instrumentos práticos, o que faz qualquer país do mundo, no sentido de trazer o mercado investidor para o país. Quer dizer, se por um lado, basicamente, o minerador ele se posiciona contrário a uma carga tributária, quer dizer, tem que se buscar elementos necessários, é claro que dialogando com o governo, dialogando com a Fazenda, com planejamento, através de medidas viáveis, de tal sorte que você crie instrumentos para poder fortalecer e trazer de volta o capital, que é um capital de risco importante para a geração de emprego do país. Agora, se você analisa absolutamente a CEFEM como um ito unitário isolado, nós somos um país que aplicamos tarifas realmente bastante menores que se aplicam no mundo. Talvez essas tarifas não são suficientes hoje para cobrir os danos que a mineração causa. Por que causa? Não, mas a mineração, na verdade, eu acho que nós estamos vivendo um momento, eu acho que essas medidas têm um papel importantíssimo, porque, na verdade, a gente coloca a mineração à luz junto à sociedade. Quer dizer, é importante que nós discutamos o papel da mineração do Brasil como um elemento essencial para a economia brasileira e que nós entendamos o papel da mineração como um bem agregador de valor, não valor econômico, mas valor social na sociedade. Quer dizer, basicamente, é essa a nossa expectativa, é que nós criemos uma visão, que a mineração seja aberta, que crie diálogo com a sociedade e que a comunidade sinta a importância da mineração como algo absolutamente importante. Olha só. Nessa questão, desculpa, vou interromper o senhor um pouquinho, o senhor está falando da importância para a sociedade, né? Tem algumas coisas, né? As taxas de arrecadação, as mudanças de alíquota, o nióbio muda de 2% para 3%, depois eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o nióbio, que tem toda uma polêmica aí ao redor do nióbio. Ouro dobra, né? Vai de 1% para 2%, diamante 2% para 3%, a gente tem uma outra tela com as alíquotas de ferro e minerais da construção civil cai. Alíquotas interessantes, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Quais são esses minerais que são mais envolvidos diretamente na construção civil? E minério de ferro, que aí aumenta e vai até um limite de 4%. Qual foi a base para essas alíquotas? O nosso trabalho é eminentemente técnico. Basicamente, a gente tem uma equipe voltada em cima de um conhecimento específico da matéria, com gente com formação técnica específica, e nós fomos absolutamente criterioso e didático no sentido da inserção dessas alíquotas. Primeiro, no setor de fertilizantes no Brasil. O Brasil tem uma dependência maiúscula de fertilizantes, ou seja, a gente importa 60%, 55%, 60% da cadeia do fósforo, importamos
94% da cadeia do potássio. Mas nós temos reservas enormes de fósforo. Não, nosso fósforo não tem uma reserva enorme. Nós temos reservas complexas, que têm um custo de produção muito alto. As nossas reservas de fosfato são de formação ígnea, enquanto o mundo opera com formação sedimentar, que tem um custo-benefício muito mais baixo, um custo operacional muito mais baixo. Então, quer dizer, nós somos um importador de fósforo, importamos 56%, 60% dessa cadeia, importamos 96% da cadeia do potássio e na cadeia do nitrogenado também importamos 55%, 60%. Quer dizer, então nós somos um país que, embora sejamos uma potência agrícola, nós temos uma profunda dependência de materiais, de minerais de formação decorrente do NPK. Por outro lado, na construção civil, por outro lado, na construção civil, quer dizer, a construção civil é uma indústria que tem uma capacidade de geração de emprego absolutamente necessária com a ordem do dia. Quer dizer, a mineração é uma indústria que tem, só no extrativismo, geração de emprego de 200 mil empregos. E nessa cadeia tem uma capilaridade na sequência da cadeia impressionante. Para cada um emprego que ela gera direto, ela tem capacidade de gerar 12 a 13 empregos indiretos. Quer dizer, e a construção civil também, quer dizer, então, criou-se um elemento de tal sorte que para brita, areia, enfim, são elementos, matérias-primas agrícolas do agro, quer dizer, que nós reduzíssemos essa alíquota. Quer dizer, então teve-se critério. Nos casos do ouro, né, onde a gente negociou com o setor para que nós pudéssemos chegar para uma alíquota de 2%, é porque realmente existe, no nosso entendimento, o Brasil é um país que tem uma vocação muito grande para o ouro. É a segunda commodity do Brasil em termos de tributação do CEFEM. E o Brasil tem um portfólio muito interessante para que nós tenhamos ocorrência de ouro primário de larga escala. No debate aqui no Senado, o senador relator, ele fez um acréscimo, uma mudança, né, que ele proíbe a exportação de ouro em estado bruto, né? Sim. O senhor acha que isso é positivo? Nós tivemos muito bom relacionamento com os relatores, quer dizer, as comissões mistas foram absolutamente democráticas, houve uma participação da sociedade, houve uma participação das empresas, das entidades que representam as empresas. Esse diálogo foi, nesses últimos 70, 80, 100 dias, nós tivemos o tempo todo dialogando, as comissões mistas foram bastante contribuíram muito. Essa pauta foi uma pauta interessantíssima. Eu já visto o número de contribuições que nós recebemos em termos de emendas. Só para você ter ideia, nós recebemos 138 emendas na 789, recebemos 250 emendas na 790, no caso do Código, e 104 emendas na 791. Ou seja, existe uma ansiedade do setor mineral brasileiro no sentido que essa pauta seja votada. Porque, na verdade, se você fizer uma análise, Antônio... Mas tem um lobby muito forte de alguns setores que não querem a votação. Claro que tem, porque, na verdade... Setores da mineração. Mas quem não quer a votação, que quer que as coisas continuem como estão. Mas nós temos que construir um país novo. É nossa responsabilidade enquanto agentes do governo e comprometida, no sentido que nós criemos um ambiente que cobra a responsabilidade de tal sorte que a mineração realmente resgate a credibilidade junto à sociedade, mas nós somos, com todo o critério, com toda a ética, a responsabilidade de gerir o subsolo brasileiro. Quer dizer, aqueles que eventualmente são contrários a que se vote essa hipótese, porque querem manter o mesmo status quo, o que nós achamos que realmente, o que foi feito, quer dizer, foi importante, quer dizer, o Brasil chegou até onde chegou graças ao código que tem, mas é necessário modernizar. Você acha que é medo da competição, da entrada das empresas? Eu não sei, eu acredito que nós temos que diversificar a matriz mineral brasileira. Eu acho que a mineração do futuro vai ser gerida por minerais estratégicos, então, entendeu? O senhor deu uma deixa ótima, nióbio, né? Nióbio. Todo mundo fala o Brasil é a maior, tem 98% das reservas mundiais de nióbio, um mineral estratégico na questão de produtos de alta tecnologia, da fabricação de produtos de alta tecnologia, de armamento, de tudo. E existe de alguns lados da sociedade um clamor para que o Brasil gerencie melhor essa questão do nióbio, cobre taxas mais altas, faça uma extração melhor. Um outro lado, que não é o lado dos mineradores, né? Como é que está essa questão do nióbio? O Brasil é um player global é a primeira reserva mundial de nióbio, né? Quer dizer, somos um país que tem um potencial para minerar nióbio em Minas Gerais, em Catalão, em Goiás, que você tem uma mina de nióbio, e existem outros prospectos de minério de nióbio que são oportunidades para o futuro, né? Quer dizer, basicamente,
O Brasil, na nossa concepção, o que nós temos que ter, uma coisa é a indústria extrativista, você ter o conhecimento do mineral, a CPRM fornecer dados relevantes para poder ter um conhecimento da geologia brasileira, o que nós estamos fazendo muito forte nesse governo. Quer dizer, mas é necessário que nós desenvolvamos uma matriz de desenvolvimento de tecnologia, né? A indústria do nióbio, ela só chegou onde chegou em termos de mercado porque houve um trabalho excepcional para se colocar o nióbio como um minério portador de futuro e de geração de valor. Quer dizer, o nióbio, como um bem da natureza, o pirocloro, ele não tem valor econômico. O valor econômico vem da transformação mineral, assim como vem terras raras, né, grafite, lítio, né, cobalto, que são os minerais portadores do futuro. Olha para você ver, a mineração é tão encantadora, Antônia, que realmente eu acho que até as oportunidades que existem sobre esse setor. Quer dizer, se você pegar, só completar, porque talvez acho que é importante até para poder esclarecer. Se você pegar o que a gente chama de minerais portadores de futuro, quer dizer, a gente tem uma concepção de que cobalto, lítio, né, que são minerais que têm essa concepção para poder gerir essa concepção de você ter geradores de baterias, de tal sorte que você pode ter carros que tenham emissão de CO2 muito menores, lítio. Então, esses minerais serão os minerais que vão resgatar a capacidade de se emitir menos CO2 no mundo. Então, você gerir energia e super baterias para poder você ter conservação das energias geradas que não são consumidas. Quer dizer, então, a própria mineração pode dar sinalização para poder ser um bem, um drive, para poder trazer de volta uma matriz, a solução do futuro e até como sustentabilidade em termos ambientais. Então, vai ser o nosso próximo programa, que eu já vou deixar aqui pré-agendado com o senhor. Vai ser um maior prazer para a gente falar de minerais raros, claro, né, e desses minerais portadores do futuro. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer, muito obrigado a todos. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até o próximo Agenda Econômica.